2020, início da pandemia. Eu tava numa depressão profunda, fiquei confinado em casa sem falar com ninguém por mais de um ano. Era a pandemia, então era a desculpa perfeita pra não sair. Mas pra melhorar, digamos que o ambiente familiar não era dos melhores. Pra ter noção, a minha mãe já falou pra eu me matar enquanto olhava nos meus olhos. Como eu fiquei sem falar com ninguém por tanto tempo, foi perfeito, porque eu tive muito tempo comigo mesmo. Era eu, mais eu e só eu. Acordava, comia e ficava o dia todo jogando. E quando eu notava, já passou o dia inteiro. Então eu ia dormir, ou pelo menos tentava. Em todos os meses eu não tive nenhum dia de sono bom. Afinal, quem iria conseguir ter uma noite de sono com pessoas gritando, escutando música até o talo ou uma TV com som alto? Início de 2022. Já estava dando indícios de uma possível apatia e indiferença com as pessoas. Abril de 2021. Meu primeiro vídeo postado no YouTube. Um tutorial de como passar uma fase em um jogo do Roblox. Eu tinha feito pra ajudar um amigo de jogo a passar a fase. Acabei gostando de fazer e continuei fazendo vídeos assim. Se passou alguns meses, ganhei um celular melhor que aguentava fazer lives e fui fazer lives. Eu continuei com esse canal por 8 a 10 meses, não lembro direito. Parei com ele e fui fazer outra coisa que eu gostasse. Início de 2022. Eu já estava com uma apatia e indiferença com as pessoas. A minha rotina era acordar, não importando o horário. Podia acordar entre as 3 da manhã até as 5 da tarde, entre esse horário. Eu arrumava meu quarto, comia alguma coisa, ficava trabalhando algum vídeo, ia pra escola, voltava e dormia. E repetia esse ciclo por meses, ou até hoje. Mas sempre que eu tinha a chance ou quisesse, eu fugia dessa rotina. Dava uma volta de bicicleta ou caminhava um pouco pra uma área que tivesse uma vista bonita. E ficava pensando sobre a vida. Por mais que eu tentava fugir da rotina ou fazer algo diferente, como sentir o vento enquanto ando de bicicleta, minha mente continuava exausta e cansada. 7 de setembro de 2022. Eu acordei e passei o dia todo tentando desbloquear meu PlayStation 3. Eu tinha ele faz meses, mas só tinha 3 jogos que eu gostava. No dia seguinte, acordei de manhã umas 5 horas. A primeira coisa que fiz enquanto eu estava atordoado foi ligar a TV e o videogame escolher um jogo leve pra baixar. E escolhi Dark Souls 2, deixei baixando e voltei a dormir. Levantei depois das 6, comi pouca coisa, não lembro direito. Arrumei meu quarto e fui jogar Dark Souls. Fiquei jogando até as 6 horas da noite. E só havia parado pra ir ao banheiro ou tomar uma água. Nesse mesmo dia, antes de dormir, eu coloquei pra baixar The Last of Us e fui pra cama dormir. 9 de setembro. Acordei umas 8 horas, arrumei meu quarto, comi alguma coisa e umas 9 horas fui jogar. Passei o dia todo jogando The Last of Us, maravilhado do quanto o jogo era incrível. 10 de setembro. Acordei umas 6 horas, arrumei meu quarto, não comi nada e fui jogar Dark Souls. Dia 10 de setembro. Acordei umas 6 horas, arrumei meu quarto, não comi nada e fui jogar Dark Souls. Fiquei jogando até umas 9 horas. Depois disso, comecei a me arrumar, pois eu iria viajar pra uma praia de Guarujá. Às 9h55 tiramos tudo da tomada. Às 10 horas saímos com todas as coisas prontas. Pegamos o ônibus. Chegou na estação do metrô. Pegou o metrô. Peguei mais um trem. Comprou as passagens e entramos no ônibus de viagem. Nisso aí já era umas 3 horas da tarde. Felizmente o ônibus tinha um banco confortável. Sentei na janela e fiquei pensando enquanto escutava a música. O ônibus deu partida e eu continuava pensando em como ver as coisas passando na sua frente enquanto estou confortável. E um tempo chuvoso e frio consegue me acalmar. Depois de uns 20 minutos eu decidi escutar os 2 primeiros episódios do podcast do Tropia, que eu tinha baixado há algumas semanas e não tinha ouvido. Não sou muito fã de podcast. Eu não lembro muito bem o que eu tava pensando enquanto ouvia ele, mas lembro que tava bem pensativo. Cheguei na pousada umas 4 horas, arrumaram as coisas, entre muitas aspas, deixou tudo bagunçado, uma bagunça organizada. Comemos uns hambúrgueres que comprou na noite passada. Economizar, né? Eu acho que é isso. Infelizmente ou felizmente, não ligo muito pra isso. O clima tava bem frio com garoa, mas eu coloquei uma bermuda e fui ver a piscina, porém eu tava sem coragem de pular nela e fiquei pensando, essa viagem seria muito melhor se eu estivesse aqui com pessoas que eu gosto de conversar ou passar o tempo. Eu sabia que a viagem não seria boa, pra não dizer ruim, mas eu gosto de aproveitar os pequenos momentos, mesmo que eu tenha que ignorar todos à minha volta pra conseguir aproveitar um pouco que seja. E spoiler, eu ignorei todo mundo. Fiquei conversando no WhatsApp e finalmente decidi pular na piscina. A piscina batia um pouco abaixo do meu ombro, então era tranquilo ficar lá. Fui dormir, a cama era extremamente dura e só tinha um travesseiro, então fiquei acordando várias vezes durante a noite. No dia seguinte, como o horário do café da manhã da pousada era das 8 até as 10, me acordaram um pouco antes das 8 e escovei os dentes, me arrumei e fui tomar o café. Como o café da manhã era comer à vontade, eu comi à vontade. Depois que terminei, voltei pro quarto pra digerir. 40 minutos depois, os 3 foram pra praia, eu fiquei porque tinha dado indício de uma leve dor de barriga, né? É,
É foda. Fiquei passando tempo na piscina em cal, falando muita merda, diga-se de passagem. E umas 8 horas fiquei numa rede perto da piscina. Fiquei lá uns minutos, amarrei ela de volta e fui dormir. Nessa noite eu peguei uma sacola mochila, coloquei uma sopa nele e usei como travesseiro. Assim eu tinha 2 travesseiros. Um pra apoiar a cabeça e o outro pra apoiar as pernas. Dormi, fiquei acordando várias vezes naquela noite de novo. Dia 12. Acordei às 7h50, me arrumei, tomei o café da manhã. Tava muito bom. Pão de queijo e iogurte de coco foram os meus favoritos. A melhor parte da viagem, sem sombra de dúvidas, foi o café da manhã à vontade. Depois que terminou de tomar o café, arrumamos as malas, porque tinha que deixar o quarto livre até as meio-dia. Fomos pra praia às 9 horas, por aí. Ela tava praticamente vazia. Mas eu fiquei brincando com as ondas, quase me afoguei umas 4 vezes, mas... tá, beleza. Voltamos, tomei banho, baixei uns 4 episódios do podcast do Utopia. Pegamos o ônibus de viagem. Infelizmente eu não consegui ficar em um banco sozinho. Estranhamente estava bem desconfortável o lugar. Mas eu tentei achar uma posição minimamente confortável. Dei play no podcast, abri uma caixa de caju e fiquei ouvindo enquanto via as casas, prédios, carros, placas, montanhas, nuvens e gotas de chuva passarem. E o que eu mais me lembro do podcast é do episódio Máscaras. Eu sabia o que era o que todo mundo tinha, mas não sabia exatamente como definir aquilo. Peguei o trem, depois o metrô e depois o ônibus de novo e voltei pra casa. Na hora que cheguei eram umas 3 horas e a primeira coisa que eu fiz foi ligar meu videogame. Ativei o REM, abri o The Last of Us e fiquei jogando até umas 8h30, que foi quando eu zerei a campanha do jogo. Fiquei uns 10 minutos só admirando o quanto eu achei esse jogo incrível. Ok, vamos lá. O que me deu a ideia de fazer esse vídeo e gravar algumas coisas da viagem foi o vídeo Monotonia e os Fantasmas da Rotina do Utopia. E esse vídeo é praticamente um antônimo do vídeo dele. Quando ele fala que quase desistiu de ir pra viagem por puro medo de sair da rotina, eu realmente não entendi e não entendo ainda. Eu não tenho esse problema, principalmente pelo fato de eu não sentir praticamente nenhuma emoção, como tristeza, felicidade, alegria, medo, etc. E foda. Então eu não consigo entender as pessoas em algumas partes. Mas, enfim. O que eu quero dizer desse vídeo ser um antônimo dele é a parte que, graças à companhia, que a viagem foi ótima, pelo que disseram. Agora, nesse aqui, a companhia era no mínimo desagradável, pra não dizer pior. E mesmo eu tentando aproveitar ao máximo, as melhores coisas da viagem foi o café da manhã. Eu adoro comer. Então, E quando eu estava no ônibus da viagem, enquanto ouvi o diário de um jovem moderno do Utopia. Mesmo assim, foi uma viagem ruim, o que me fez acreditar que mesmo uma caminhada com a companhia de alguém que você gosta de passar o tempo, seria melhor que a Disney com pessoas que você genuinamente odeia. No fim, jogar um jogo por horas e horas conseguiu me fazer esquecer dos meus problemas e até diminuir um pouco do meu cansaço por um tempo. Mas, infelizmente, eu não posso ficar fazendo isso. O que é algo no mínimo interessante, considerando que eu sinto um cansaço mental e uma fadiga há tanto tempo. E mesmo fazendo coisas diferentes para tentar esquecer os problemas, ou sair da rotina, ou da monotonia, minha mente continua da mesma forma, cansada e desgastada. Faz um mês desde que essa viagem aconteceu e o desbloqueio do meu videogame, e quando eu joguei por horas e horas, por 3 dias, onde eu mal me alimentei direito, foi a única coisa que conseguiu me fazer descansar, entre aspas, tá? Não sei dizer se é descanso. E ter uma noite de sono minimamente aceitável comparado às outras. Conclusão de tudo isso, que é o que eu sempre repito nos meus vídeos. Siga a sua vida. Provavelmente alguma coisa boa vai acontecer. Se não acontecer, acredite que vai acontecer.